noite a todos. Aqui estamos com o programa Dicas e Reflexões. Está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos para dar início às nossas abordagens das reflexões de hoje. E hoje vamos abordar um tema que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. E por mais que venhamos dizer que não, esta negação só confirma que todos nós mentimos. É comum, muito comum, ouvir indivíduos que gostam de beber, mas que não sabem como justificar aquela bebida. Apelam para o tradicional "eu bebo socialmente". Seria mais fácil quem gosta de tomar umas simplesmente dizer: bebo porque gosto, e se posso, por que não beber o que gosto? No entanto, dão muitas voltas e acabam por beber acima do que aguentam, bebendo principalmente o que não gostam, que acontece muitas vezes. Mas esses indivíduos fazem de tudo para justificar que beber em casa não dá prazer, porém, na rua, bebem e bebem muito. E nem sempre bebem socialmente. Bom, amigos, o tema, na verdade, não é a bebida. Cada um bebe o que quer, quando quer e onde se sente à vontade para beber. O nosso tema de hoje é a mentira. Você já ouviu alguém dizer que mente socialmente? Não? Pois é, eu também não. Mas as mentiras são tantas que andam por aí, que eu diria que a mentira faz parte da nossa cultura. Ela já está inserida em nossa mente como fato, e não como mera ficção especulativa. Mentimos para nos enganar. Mentimos para enganar os outros. Mentimos sabendo que estamos mentindo. E como ela já é um fato concreto, o nosso dia a dia, que se a mentira não estiver presente, tudo parece ruir. A mentira nossa de cada dia, dia após dia, circula em todos os setores da nossa vida, principalmente as mentiras amorosas e profissionais. Segundo uma pesquisa realizada por estudantes universitários norte-americanos, todos nós apresentamos uma forte tendência à mentira ao anoitecer. Segundo eles, esta tendência tem como origem o estresse do dia. Mas, independente do estresse, existem indivíduos que conseguem se controlar e fazem da mentira um meio de vida. Alguns até dimensionam este fato como um marketing pessoal. Que os pescadores mentem, porém, já conhecemos que falam meias verdades, embora que outros omitam alguns fatos. A omissão não deixa de ser a falta da verdade, mas, no caso dos pescadores, é aceito como cultura e até nos divertem. Provavelmente
seja este o motivo de até nos divertirmos ao dizer: até parece história de pescador. Existem vários tipos de mentiras. E a mais perigosa é a mentira premeditada. Ela pode desencadear uma sucessão de acontecimentos trágicos e irreparáveis. E o mentiroso não terá controle sobre elas. A mentira especulativa, ao entender de muitos indivíduos, um mecanismo considerado infalível para detectar prováveis mentiras ou omissões. E esta é conhecida em todos os meios como jogar verde para colher maduro. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. E aqui voltamos com o nosso tema, né? Jogar verde para colher maduro. Muitas histórias. Dizem que existem situações onde a presença da mentira é indispensável. Mas, na verdade, quem se utiliza da mentira para evitar transtornos apenas está plantando a semente da descrença e que se apresentará sem prévio aviso. É comum ouvir dizer que tem mentiras inocentes, salvadoras ou abreviadoras. As mentiras inocentes, para quem não sabe, pode ser a porta para o início de grandes desconfianças. As mentiras salvadoras são as que mais matam. E os que se valem delas para evitar um sofrimento estão agindo inconscientemente. Podem até salvar alguma coisa no momento. Porém, como sabemos, a mentira tem pernas curtas. Não será necessário muito tempo para que elas matem o que, numa tentativa desesperada ou impulsiva, tentaram salvar. As mentiras abreviadoras não abreviam nada, apenas colocam em causa o nosso nível de sinceridade. E também devemos levar em conta que são estas mentiras que mais afastam os indivíduos que confiam no que falamos. A mentira diplomática ou educada. Todos nós usamos e diversas vezes no dia. Vou citar um exemplo. Vamos dizer que alguém lhe convidou para um jantar e depois de comerem, lhe pergunta: você gostou? Então, você que achou a refeição intragável,
por educação, diz, estava maravilhosa. Outro exemplo. Vamos à mentira diplomática. Duas pessoas entram em choque, porque uma disse alguma coisa e foi interpretada como ofensa. E uma terceira pessoa entra em cena dizendo: calma, tenham calma. Não foi isso que ele ou ela quis dizer. Muito pelo contrário, você é uma pessoa que nós temos em alto nível de consideração. Até mesmo os grandes filósofos e historiadores se utilizam da mentira ou omissão de fatos por acreditar que não estamos preparados para entender os eventos. O que podemos concluir nitidamente que diretamente nos consideram burros. Em outras palavras, subestimam a inteligência por acreditarem estar rodeados de ignorantes. Neste caso clássico, a mentira é profundamente ofensiva ou conveniente. E o pior de tudo é que todos, em um determinado momento, agimos da mesma forma, com filhos, pais, esposas, esposo, amigos ou colegas de trabalho. Apesar de muitos indivíduos afirmarem ser totalmente sinceros, nesta afirmação podemos detectar uma dose elevada de cinismo, consciente e inconsciente. Pessoas ligadas a grandes negócios, cargos de responsabilidade, desde cedo adotam a cultura da mentira como escudo. Estes indivíduos são tão cristalinos ao se contradizerem que esquecem que o corpo fala e fala muito através das diversas fisionomias empregadas enquanto mentem. Quem nunca mentiu, que atire a primeira pedra. Mas é bom saber que o alvo é de borracha e, ao ser atingido, a pedra pode voltar e lhe atingir. Em certos casos, o mentiroso torna-se um material de estudo para as ciências que estudam o comportamento e é considerada como uma patologia que todos são acometidos. Não existem meias verdades. O que existe são mentiras arquitetadas e construídas gradual ou velozmente. Lamentavelmente, muitos relacionamentos começam com a mentira e terminam na mentira. Quando um casal vive brigando, um cobrando do outro a verdade quanto aos sentimentos, podem ter certeza, os que os mantêm juntos é a dinâmica da mentira. Neste rol, também podemos citar como exemplo as relações extraconjugais. Neste caso, a mentira alimenta as ilusões por algum tempo e depois, infalivelmente, se transformam em mágoas, ressentimentos e desprezo. Socialmente, a mentira é condenável
Porém, por ser contagiosa, ninguém tem coragem de sentenciá-la com rigor. E mesmo que eu o faça, esta sentença limita-se aos muros da conveniência. Poucos desejam um meio onde a verdade seja imperatriz. As raízes da mentira, aparentemente, são mais profundas que de qualquer outro sentimento. Muitos indivíduos preferem se sujeitar a perdas do que confessar uma mentira. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. A lealdade de uma amizade sincera pode ser magnífica, mas, geralmente, um dos envolvidos nesta relação escorrega no óleo da incompreensão. Dizer e saber que todos podemos cometer erros, todos dizem, mas aceitar estes erros com sinceridade, poucos conseguem. A vida do homem, se formos analisar cautelosamente, assemelha-se a uma comédia. A única diferença é que tudo é para valer. Quem mente, aos poucos, vai tomando gosto e avança desenfreadamente e chegam ao ponto de afirmar que a mentira é lucrativa, dá prazer e até passam a cultuar como uma arte. A maioria dos mentirosos tentam se aperfeiçoar. Dizem que na terra de cegos, quem tem um olho é rei. E na terra de mentirosos, quem falam a verdade é o quê? Provavelmente, no meio da mentira, a verdade seja uma teoria a ser discutida. Mas não para ser seguida como exemplo, e sim como elemento a ser abatido. Existem indivíduos que, ao serem obrigados a mentir, entram em colapso, sofrem e condenam-se à dor da culpa e do remorso. E só conseguem recuperar a paz quando confessam o ato praticado. Entretanto, outros não precisam de motivos para mentir e aproveitam qualquer minúscula oportunidade que se apresente. A mentira não é uma defesa ou um ataque, é apenas uma forma fortuita, utilizada pelos indivíduos que ainda não alcançaram a gratificante paz interna. Os transtornos mentais podem levar qualquer indivíduo a mentir. Para isso, basta não ter controle sobre as próprias ações. Algumas pessoas, quando discordam
digo que a mentira faz parte da cultura popular. E para confirmar o que digo, a mentira é festejada por milhões de indivíduos no dia 1º de abril, enquanto que a verdade nem sequer cogitam em dedicar uma única hora para que ela reine absoluta. No dia 1º de abril, quem tem a tendência natural a cultuar a mentira se deleita ao ver a angústia dos outros nos trotes, mensagens escritas, e-mail e diversos mecanismos que a tecnologia hoje oferece. Não estou dizendo que a tecnologia é aliada da mentira, mas, infelizmente, é um prato cheio para os cybermentirosos. É incontável a quantidade de indivíduos que ainda estão no degrau mais baixo da ingenuidade e acreditam em tudo o que veem, ouvem e escrevem nas páginas das redes sociais. É incontável o número de indivíduos que vivem com intensidade o sonho de um romance virtual. E os mentirosos, desprovidos de limites, não se fazem de rogados na tentativa de aprisionar emocionalmente os carentes. Utilizam todas as armas que dispõem, transformando um poderoso meio de interação coletiva numa grande ratoeira, e nela caem os cultos e os incultos. Como podem ver, ninguém está livre de viver a decepção de uma mentira. E muitas vezes até imploramos para sermos vítimas do que tanto dizemos detestar. Já ouvi dizer que existe a mentira construtiva e a mentira incentivadora. Nesse caso, também é superficial. Não tem como construir ou incentivar alguém usando a mentira como base. As mentiras, que são socialmente consideradas desprezíveis, como a calúnia e a difamação, por incrível que pareça, são as mais empregadas em todos os meios. Podemos dizer que não somos culpados e que quando chegamos ao mundo, a mentira já estava instalada. Porém, seria de bom tom se refletíssemos antes de adotá-la como meio de sobrevivência. Dicas e reflexões, volta já. E continuamos na nossa reflexão hoje. O maior vazio existencial vivido pelo homem tem como origem as mentiras vazias, na tentativa de fortalecer o ego desfigurado e bizarro.
Os homens fazem muito barulho, não transportam nada e não permitem que os que tentam desesperadamente viver a emoção da sinceridade consigam transportar a ética como bagagem de sobrevivência neste deserto hostil. Todos podemos aprender, independente do vazio que possa estar experimentando. Ninguém é sábio ou ignorante o suficiente que nada tenha para aprender ou ensinar. A mentira é o enfeite que cobre o azedume interno dos homens mergulhados no inconsciente. Sabemos que a vida, em alguns momentos, parece uma arena onde as batalhas pela sobrevivência devem ser travadas com rigor extremo. Porém, a vitória não será do mais forte, violento ou corajoso, e sim do mais consciente e determinado. Nas lutas do dia a dia, precisamos de disciplina e, acima de tudo, da verdade que carregamos no peito e na mente como guia incansável para se fazer luz. Na vida, nem sempre quem está no nosso lado é um competidor. Podem mostrar vigor, mas devemos observá-los, porque estes indivíduos não se valem da mentira para alcançarem o que há muito tempo já definiram como alicerce para construírem a essência da identidade. Podemos não encontrar regras justas, mas o que vale nesta breve passagem são as regras que nós mesmos estipulamos. Quem coloca a verdade como regra número 1 poderá encontrar obstáculos, porém, a cada obstáculo superado, encontrará caminhos mais suaves e gratificantes. Na vida, tudo pode acontecer, afinal, é justamente para isso que precisamos experimentar a vida entre as diversidades ideológicas. Só assim saberemos distinguir a diferença entre o real da ilusão. O real, por algum tempo, pode nos parecer complexo, mas isso só dependerá da nossa disponibilidade para observar os exemplos contínuos que estão frente aos nossos olhos. A ilusão pode parecer mais fácil, mas, sem dúvidas, que esta facilidade também é uma ilusão. Os conflitos podem se agigantar, as diferenças nos dividir e separar, a motivação desaparecer e a vontade de ser dignos com nós mesmos também desaparecer. Sempre que nos sentimos desanimados e até nos esforçamos para este desânimo continuar ou aumentar, é um significado de que estamos desistindo de nós mesmos. Não precisamos de muitas ideias para superarmos as divergências entre a mentira e a verdade. Basta ficar em silêncio por algum tempo e identificar quem nos direciona
o bom senso. As dúvidas podem dançar em nossas mentes. Podemos não saber como recuperar a motivação, como conquistar os nossos objetivos, como substituir a auto-rejeição pela auto-aceitação. Porém, o imperativo é recorrer à sabedoria interna, que a maioria dos homens faz questão de sufocar. Não sinta vergonha de ser honesto. Nos meios onde vigora a desonestidade, saiba ser definido e dedicado aos seus princípios éticos. A honestidade, aparentemente, não gera frutos aqui. Porém, se você manter a sua conduta linear, sem dúvidas, que descobrirá o tesouro valioso que conquistou. Aprenda, com o silêncio, a ouvir os sons interiores da sua alma. Aprenda a calar-se nas discussões irracionais e evitará a dor e os desafetos. Aprenda, com a verdade, a aceitar os fatos que você provocou. Seja humilde e deixe o orgulho de lado. Evite reclamações vazias e sem sentido. A vida não é uma produção independente, onde você faz e desfaz o que lhe vier à cabeça. Seja consciente. Aprenda, com a sua verdade, a reparar nas coisas simples que lhes acontecem diariamente. Valorize o que é belo e, principalmente, ouvir, falar e fazer o que realmente tem sentido. Aprenda, com a verdade, que a solidão não é o pior castigo. Existem companhias bem piores. E a cultura da mentira é uma delas. Aprenda, com a verdade, que a vida é bela, que nós só precisamos olhar para o lado certo, estar no meio certo e manter a postura certa. Aprenda, com a verdade, a respeitar tudo o que é seu, a enxergar as suas necessidades e, principalmente, a entender que a sua verdade só fará a diferença se você realmente acreditar nela e em você. Aprenda, com a verdade, a equilibrar os seus defeitos e a enxergar aqueles que você nunca, ainda não descobriu. Seja sereno. As mudanças se apresentarão. Basta você estar atento a todos os seus movimentos. Aprenda, com a verdade, que gritar mentiras não traz respeito. Se não tem nada para falar, é preferível o silêncio tranquilo do que o barulho ensurdecedor das mentiras simpáticas. Aprenda, com a verdade, que o silêncio de uma verdade é mais poderoso que os gritos histéricos das mentiras. Não se confunda. A mentira empunha a prepotência e a violência. A verdade empunha apenas o próprio peso e tempo.
Voltamos dentro de instante com dicas e reflexões. E a mentira? A mentira, independente da causa, sempre será a demonstração da fraqueza. Os grandes mestres sabem ser severos e rigorosos, sem renegarem a mais perfeita quietude e benevolência da verdade. E é isso aí. Aprender sempre deveria ser o nosso lema da verdade. Mas por vezes fraquejamos e não nos esmeramos na dedicação deste aprendizado, que é primordial à nossa existência. Mas se ainda existe o vácuo do vazio na mente, estes esforços se tornam lentos, nos levando muitas vezes à letargia da nossa própria consciência. E nossos esforços podem não ser o suficiente para ultrapassar esta barreira. Portanto, a vontade de vencer e construir algo de evolutivo dentro de nós mesmos pode ser grande, mas maior deverá ser a conquista real das metas pretendidas. Sejamos perseverantes e aprender sempre com a verdade é o único caminho para a evolução consciente. Dicas e reflexões fica por aqui por hoje. Agradeço a todos a participação e convido sempre para estarem conosco na nossa Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes. Desejo a todos uma boa noite, serenidade e paz. Obrigada. Cada um bebe o que quer, quando quer e onde se sente à vontade para beber. O nosso tema de hoje é a mentira. Você já ouviu alguém dizer que mente socialmente? Não? Pois é, eu também não. Mas as mentiras são tantas que andam por aí, que eu diria que a mentira faz parte da nossa cultura. Ela já está inserida em nossa mente como fato, e não como mera ficção especulativa. Mentimos para nos enganar, mentimos para enganar os outros. Mentimos sabendo que estamos mentindo. E como ela já é um fato concreto, o nosso dia a dia, que se a mentira não está, que não sabem como justificar aquela bebida, apelam para o tradicional eu bebo socialmente. Seria mais fácil quem gosta de tomar umas simplesmente dizer: bebo porque gosto, e se posso, por que não beber o que gosto?
no entanto, dão muitas voltas e acabam por beber acima do que aguentam, bebendo principalmente o que não gostam, que acontece muitas vezes. Mas esses indivíduos fazem de tudo para justificar que beber em casa não dá prazer, porém, na rua, bebem e bebem muito. E nem sempre bebem socialmente. Bom, amigos, o tema, na verdade, não é a bebida. Se tiver presente, tudo parece ruir. Nossa, de cada dia, dia após dia, circula em todos os setores da nossa vida, principalmente as mentiras amorosas e profissionais. Segundo uma pesquisa realizada por estudantes universitários norte-americanos, todos nós apresentamos uma forte tendência à mentira ao anoitecer. Segundo eles, esta tendência tem como origem o estresse do dia. Mas, independente do estresse, existem indivíduos que conseguem se controlar e fazem da mentira um meio de vida. Alguns até dimensionam este fato como um marketing pessoal. Que os pescadores mentem. Boa noite a todos. Aqui estamos com o programa Dicas e Reflexões. Está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos para dar início às nossas abordagens das reflexões de hoje. E hoje vamos abordar um tema que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. E por mais que venhamos dizer que não, esta negação só confirma que todos nós mentimos. É comum, muito comum, ouvir indivíduos que gostam de beber, mas porém, já conheci que falam meias verdades, embora que outros omitam alguns fatos. A omissão não deixa de ser a falta da verdade, mas, no caso dos pescadores, é aceito como cultura e até nos divertem. Provavelmente, seja este o motivo de até nos divertirmos ao dizer: até parece história de pescador. Existem vários tipos de mentiras. E a mais perigosa é a mentira premeditada. Ela pode desencadear uma sucessão de acontecimentos trágicos e irreparáveis. E o mentiroso não terá controle sobre elas. A mentira especulativa